Boa noite, pessoal. Eu gosto de falar sempre que é um prazer voltar a casa. A gente fica muito feliz, muito, muito, muito mesmo, porque é uma casa acolhedora, que eu sinto um pouquinho filha desta casa também. E hoje, pensando na humanidade, e a humanidade quem é? Somos nós. Estamos nos distanciando de Deus. A humanidade, nós, estamos precisando de buscar mais Deus, de buscar mais Jesus. Então, eu resolvi hoje trazer, com a anuência da direção da casa, né, o estudo que eu estou fazendo nas casas onde eu falo, que é a campanha do Evangelho no Lar. É um incentivo para nós. Não vou pedir para vocês levantarem a mão, aquele que já faz o Evangelho no Lar, porque eu tenho certeza que muitos aqui fazem e continuem fazendo. E aqueles que ainda não fazem, não praticam o Evangelho no Lar, que a partir de hoje é uma coisa muito simples. Tem gente que fala, mas o Evangelho no Lar é uma coisa complicada, eu não sei fazer prece, a minha família não participa. Nada disso é desculpa, tá, gente? Porque a gente pode sim fazer o Evangelho no nosso lar com muita simplicidade, com muito amor, com muita humildade no coração. E o nosso lar, quando a gente faz o Evangelho nele, a luz entra, como nós vamos ver no decorrer do nosso estudo. Então, é esse o tema da noite, né? Campanha do Evangelho no Lar, uma luz presente em sua vida, em sua, na minha, na vida de todos. Evangelho no Lar é o Cristo falando ao coração. É uma pequena frase de Bezerra de Menezes, que o Evangelho no Lar é o Cristo falando ao coração das criaturas, daqueles que o praticam em suas casas, em seus lares. Primeiro culto cristão no lar. Tem gente que acha que o Evangelho no Lar foi uma invenção do Espiritismo ou dos espíritas. E nós vamos ver que essa prática do Evangelho no Lar, ela é desde a época de Jesus. Então, ela está no mundo há 2026 anos, quando Jesus passou por aqui. E eu acredito que muitos de nós estávamos lá, na época de Jesus. E até hoje, 2026 anos depois, nós ainda não aprendemos a praticar o Evangelho no nosso lar. A gente acha bonito no lar do vizinho, mas na nossa casa a gente tem dificuldade para fazer. Então vamos ver como é que é. Primeiro culto cristão no lar. O hábito de estudarmos Jesus dentro do lar não é criação da doutrina espírita. Então não foi o espírita que inventou, né? Que criou este hábito. A necessidade de abrirmos este momento para pensarmos no bem, para nos aproximarmos de Deus, nos foi sugerida pelo próprio Jesus em suas visitas à casa de Pedro. Aí a gente pensa, a gente se reporta lá na época de Jesus, ele lá na casa de Pedro, na casa do caminho, fazendo o Evangelho no Lar lá na casa de Pedro. Pensa que coisa linda, a gente que é inteligente, que pode pensar, que tem a capacidade, né, de discernimento, pensar na maravilha que era aquela época, ter à mesa Jesus no nosso lar. Veja que coisa linda, Pedro, né? Então, onde se reunia com os apóstolos, como nos ensina o espírito Neio Lúcio na obra Jesus no Lar. A obra Jesus no Lar é um livro muito especial que nos ensina tudo isso que eu vou falar, foi tirado de lá. Em todos os lares,
que ele visitava Jesus, né? Iniciava a conversa elevada, proveitosa e convidava as pessoas, é toda à sua frente, e convidava as pessoas a estudarem os textos sagrados, ensinando-os a valorizar o tesouro do tempo no diálogo fraterno e no aprendizado. Olha que especial esta frase, diálogo fraterno, né? E no aprendizado. É isso que a gente precisa para a gente poder caminhar, para a gente poder evoluir. Nós precisamos dialogar. E esse Evangelho no Lar é uma coisa muito bacana, porque a gente pode dialogar com os nossos amores a respeito da doutrina de Jesus, a respeito de quando ele esteve aqui na Terra. Isso dá, assim, vazão a que a conversa fique muito proveitosa e que os nossos filhos e os nossos netos possam ir adquirindo esse hábito salutar de aprender as coisas que elevam a nossa alma, que fazem um bem enorme ao nosso espírito. A doutrina dos espíritos recupera esta sugestão de Jesus. Então, não foi invenção do espiritismo, da doutrina espírita, mas ela veio recuperar, né, essa sugestão de Jesus, feita lá há 2026 anos. A doutrina recuperou essa sugestão de Jesus. Adquirir hábitos saudáveis ligados ao bem e ao estudo das leis de Deus exige coragem, e olhem que eu grifei, coragem e perseverança. Por que coragem e perseverança? Exige coragem e perseverança, porque atualmente promover a reunião da família por alguns minutos não é tarefa fácil. Algum de vocês tem coragem de falar que é fácil? A gente reunir a nossa família em torno da mesa da nossa casa, na sala, na cozinha, seja onde quer que seja, para a gente falar de Jesus? Por que a gente não consegue isso hoje? É complicado. Não é realmente uma tarefa fácil. Várias conquistas tecnológicas, como o celular, a televisão, a internet, porque televisão tem uma em cada cômodo da casa, né? A gente não se reúne mais nem para assistir televisão, porque cada um tem a televisão no seu quarto. Então tá tudo beleza, todo mundo junto e separado, né? A internet, que chegaram até nós com a finalidade de facilitar a comunicação e a aproximação das criaturas. Essa tecnologia de celular, televisão, né, a internet, foi com a intenção boa, mas nós não estamos aptos a usarmos isso. A gente não sabe usar. Nós não sabemos usar, né? Transformaram-se, sem que muitas vezes pudéssemos perceber, em elementos de separação, promovendo o isolamento de pessoas tão próximas. Estão próximos, porém cada um no seu mundinho virtual. Ninguém se olha. Ninguém se admira, né? Às vezes, um olha para o outro para dar umas engalfinhadas assim, só para... Olha lá, aquilo ali é mentira? Não é. Até o cachorro está com o celular na mão. Então, o celular já substituiu seu relógio, sua câmera, seu calendário e o alarme. Não deixe-o substituir sua família. Convoque a família para orarem juntos.
para falarem de Jesus, para falarem da doutrina espírita, juntos. Porque isso, gente, está sendo uma necessidade primordial na vida de todos os seres humanos. Incentivar a implantação desta reunião em nossa família é atitude que exige determinação, disciplina, disciplina e disciplina, como falava Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Todo início é desafiador e complexo. É difícil começar, né? E é compreensível que seja assim para que possamos reconhecer a sua grandeza e o seu valor. Fosse muito fácil também, é tão fácil, né? Então não vou dar aquele valor que ele tem. É desafiador? É. É complexo? É. E é compreensível que seja assim. Para a gente reconhecer essa grandeza, o valor de fazermos esse tempinho de evangelho no nosso lar. Aí eu coloquei espiritirinhas que eu adoro, né? Já vai começar o evangelho no lar. E eu vou ter que fazer sozinho novamente. Quantos de nós pensamos assim, né? Eu vou começar o evangelho no lar, mas ninguém vai me acompanhar. Eu vou fazer sozinho, hoje eu faço sozinha, semana que vem eu faço de novo, e faço de novo. Aí eu fico desanimada como ele ficou. Aí os espíritos que já estavam reunidos para assistirem o evangelho neste lar, onde ele achou que estivesse sozinho, o outro falou, é o que você pensa. Nós estamos aqui. Nós viemos assistir com você, fazer com você o evangelho no lar. Então, nunca pense que você está sozinho quando você se senta à sua mesa para fazer o evangelho no lar. Há de ter, com certeza, o seu anjo guardião, os espíritos familiares, o espírito que ficou responsável por te ajudar nessa função. No começo é difícil, gente. Então, a gente, quando nós vamos começar o evangelho no lar, às vezes a gente precisa de alguém para dar o primeiro pontapé. Aí depois a gente joga sozinho, só com a família. Mas os primeiros é meio difícil, sim, a gente reconhece. Mas nunca, 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 nunca ninguém está sozinho quando vai fazer o evangelho no lar. A frase, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então, é fato que Jesus foi quem disse esta frase e Mateus anotou, não é verdade? Então, ela é interpretada no Espiritismo como a garantia da presença de Jesus e dos bons espíritos em reuniões baseadas no amor, sintonia e estudo. As reuniões que são pautadas no amor, na sintonia e no estudo, formando um ser coletivo de força magnética. Não é qualquer reunião. Eu vou me sentar à mesa, tô pensando numa coisa, tô lendo outra e de qualquer jeito coloco a água para fluidificar e os espíritos estão aqui, eles vão me ajudar. Não é assim. Nós temos que ter responsabilidade, sintonia com o alto. É como aqui agora. Nós estamos reunidos numa reunião na casa espírita séria, que preza pela pureza doutrinária. Mas se você está aqui dentro só de corpo e não está de alma, de espírito, nem o passe, se Jesus vier para te dar, você não vai melhorar. Aí você vem à casa espírita, vem várias vezes, toma o passe, faz o tratamento, maravilhoso. Mas você tem que se modificar. Qual é a sua sintonia durante a semana? Até você voltar aqui para fazer novamente a sessão de tratamento. Como é que você foi? Como que você se portou durante essa semana? Para depois você voltar aqui na quarta-feira, fazer o tratamento, tomar água fluidificada. Então, gente, tudo isso é uma questão de conexão, sintonia.
Você tem que fazer a sua parte, porque senão nem Jesus vai te curar. E o Evangelho no Lar é a mesma coisa. Fazer com propósito. Sempre pensando no mais alto, no bem que aquilo vai fazer para você e para a sua casa, para o seu lar. O capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo alude a essa passagem, destacando que a união de pensamentos cria um feixe de energia mais forte. Vocês não tenham dúvida disso. Que nós estamos aqui, todos reunidos. É claro que na nossa casa, no nosso lar, não tem esse tanto de gente. 2, 3, 4, 5 pessoas no máximo. Mas todos na mesma sintonia. Aquela sintonia, aquela vibração, ela cria um feixe de luz tão grande que quando você pensa num parente seu durante o Evangelho no Lar, aquele feixe de luz, que é essa sintonia, essa energia forte, concentrada de todos da família, por isso que tem que ter sintonia. Como nós aqui. Nós precisamos estar sintonizados num propósito saudável, salutar. Porque não adianta estarmos aqui pensando lá fora. Temos que pensar naquilo que nós estamos fazendo aqui. O que é que eu vim buscar hoje? Sempre tem um objetivo. A maioria é o aprendizado. Por quê? Conhecendo a verdade vai nos libertar. Então a gente vem ao centro para conhecer um pouco da verdade. Da verdade que a nossa doutrina passa para nós. É a nossa verdade. E essa verdade, conforme nós vamos conhecendo, ela vai nos libertando. No Evangelho no Lar é a mesma coisa, porque nós vamos fazer o Evangelho no Lar. A sintonia, ela tem que ser genuína. Ela tem que ser 100%. Olha aquela imagem. Cristo não prometeu estar onde há muitos, onde tem muitas pessoas, mas onde há acordo no Espírito, sendo muitos ou poucos. Tem que ter acordo, tem que ter sintonia, tem que ter essa simbiose, né, com o mundo espiritual, com Jesus, com a espiritualidade, com o nosso anjo guardião. Então, ele vai estar sim, mas na reunião séria, onde tem sintonia. Não adianta estarmos em 100 pessoas, se 2 ou 3 estão pensando no bem e 97 pensando alhures, em alguma coisa, menos no propósito sério daquela reunião que está acontecendo. Nós vamos tomar o passe daqui a pouco. O passe é excelente. O passe tem um poder curativo quando nós vibramos no bem. A gente tem que vibrar o bem, a gente tem que pensar no bem quando a gente vai para a sala de passe. Porque milagres não acontecem. A hora que a gente senta lá na cadeirinha, foca naquele propósito genuíno do bem, aquilo que você veio buscar. Porque com certeza, se você pensar, se você ficar nessa sintonia boa, você vai receber. E se você não receber, muitas vezes é porque você não pode receber aquilo, que aquilo faz parte de uma prova que você tem que passar. Aí a pessoa fala, ai, fui lá em Lourdes, tomei passe, meu Deus, fiz tratamento, melhorei. Se é uma prova que os espíritos podem fazer por você, ajudar você a passar por aquela prova. Mas eles não vão tirar a sua prova, porque ela é tua. Certo, gente? E o Evangelho no Lar é assim também, né? Sintonia é a chave. A presença espiritual não depende apenas do número de pessoas,
mas da sintonia e da natureza dos pensamentos e propósitos. Pode ter certeza que espíritos vêm também nas reuniões menos sérias ou nada sérias. Mas que tipo de espírito vem nas reuniões nada sérias? Espíritos inferiores. Nossos irmãos queridos que ainda não tiveram a oportunidade ou não quiseram, né? Às vezes desperdiçaram a oportunidade de conhecer Jesus. Como nós estamos tendo a oportunidade de conhecer Jesus aqui hoje e sempre, toda quarta-feira, toda reunião séria. Então, não depende, né, do número de pessoas, depende da sintonia e da natureza dos pensamentos e propósitos. Nossos propósitos aqui agora são bons? São bons. Claro que são bons. E os nossos pensamentos, como é que eles estão? Porque o pensamento, né? Ninguém sabe, só eu. Cada um sabe de si. Então é bom ter essa concentração, né? Para que a gente possa receber aquilo que a gente busca. O nome de Jesus, né, reunidos em nome de Jesus, significa reunir-se com o sentimento de fraternidade, de humildade e desejo sincero de aprender e praticar os ensinamentos cristãos, que ele nos ensinou com tanta categoria, com tanta humildade, só na fala. Ele não deixou nada escrito. Ele exemplificou tudo o que nós temos de ensinamentos. Jesus ensinou e exemplificou e deixou tudo para nós. Então, esse é o propósito de uma reunião séria. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. É de Joana de Ângeles, no livro Messe de Amor. Uma noite na semana, para que Jesus possa pernoitar na nossa casa, nesta noite que a gente faz o Evangelho. Aí nós vamos lembrar. Não precisa passar de 30 minutos, viu, gente? A reunião. O Evangelho no lar. Não tem necessidade e é bom que não passe, né? Porque os espíritos que vêm nos assistir, eles têm compromisso, certo? 30 minutos por semana, 2 horas por mês, 24 horas por ano. Somente um dia por ano. Em 365 dias, que tem o ano, ou 364, um dia no ano é dedicado ao Evangelho no lar. É muito, gente. É pouco, é muito pouco, mas é o suficiente se você fizer com o coração. Quanto tempo desperdiçamos com programas sem objetivo nobre? Cada um pensa aí, né? O que eu preciso fazer para que Jesus sinta-se em casa ao adentrar o meu lar? Porque às vezes ele entra, né? Mas é aquela casa morta que a Débora falou. Aí ele vê lá tudo arrumadinho, ele fala assim, não posso ficar aqui, essa casa não tem vida, né? Então, o que eu preciso fazer? Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé e enlaça a família. Ora, Jesus virá em visita. Não duvide, porque nós vimos lá que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, ali ele estará, dependendo da sintonia, da vibração de cada componente desse evangelho, dessa família e deste lar. Orientações para o culto do evangelho no lar. Escolha um dia e horário fixo, mais conveniente da semana para não ser interrompido. Escolha, gente, um dia
da semana, que você não tenha compromisso. Às vezes você recebe muita visita, então faz o evangelho mais tarde, antes de você dormir, né? Você não pode ser interrompido. Aí não é lei também, né? Porque às vezes você está lá fazendo o evangelho, toca uma campainha, é alguém precisando de socorro, né? Você não vai deixar de socorrer porque você está fazendo o evangelho. Porque aí também é falta de caridade. Aí o evangelho vai por água abaixo. Fala, nossa, não é? Então, é uma coisa assim que a gente tem que pensar. Mas escolha um dia na semana que seja bom para todo mundo. Coloque uma jarra com água para ser fluidificada e bebida ao final do evangelho no lar. Como aqui. Depois do passe não vai ter água fluidificada, porque enquanto nós estamos aqui tagarelando, falando da mensagem de Jesus, do evangelho no lar, os espíritos estão aqui, vendo a necessidade de cada um de nós e já suprindo essas necessidades para que ao sairmos daqui, a gente leve boas vibrações, fagulhas deste feixe de luz que está formando aqui nesta casa agora. Então, isso é essencial. A gente vai tomar aguinha fluidificada e eu vou tomar água porque estou com a boca seca também. Essa água já está fluidificada, tá? Não tem problema porque a água está tampada, viu, gente? Tem gente que chega e quer destampar a garrafinha. Não precisa, tá? A água é fluidificada, tampada mesmo. E lá em casa também pode ser uma garrafa com tampa. Inicie com uma prece simples e espontânea, rogando a proteção dos benfeitores espirituais. Simples assim. Uma prece vinda do coração, né? Rogando a proteção e a presença dos protetores espirituais. Faça a leitura de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo-o ao acaso ou na ordem sequencial dos capítulos. Na minha casa, eu faço na ordem sequencial dos capítulos. Eu acho que fica melhor que às vezes a gente, ao acaso, a gente pode repetir lições. Mas dizem que quando repete é porque a gente está precisando daquela lição, né? Mas é bom a gente fazer na sequência, aí cada um vai escolher como queira. E também não precisa ser só o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem outras obras, mas tem que ser obra idônea. Obra assinada, tipo coleção Fonte Viva. Tem umas mensagens maravilhosas que dá para ser feitas, lidas, né? Só que são mais difíceis que o Evangelho, né? Comente com os demais participantes sobre o assunto lido por aproximadamente 15 minutos, evidenciando o ensino moral. Todas as lições do Evangelho têm um cunho moral. Destaque aquele ensino moral que está lá na lição que você leu e comentem entre vocês. Às vezes no começo só uma pessoa vai comentar, só uma pessoa vai fazer a prece de abertura, só uma pessoa vai fazer a prece de encerramento. Mas com o passar do tempo a coisa vai ficando melhor, né? Aí vai perder, é bom até para perder a vergonha de fazer prece, de falar em público, porque a gente vai se familiarizando com os ensinos morais de Jesus. Em seguida, faça uma rogativa a Deus, a Jesus e aos espíritos do bem, em favor da harmonia do lar e dos familiares encarnados e desencarnados, extensiva também à paz entre os povos. Está precisando de paz o mundo, não está? Então a gente pode orar para os encarnados, para os desencarnados, para os nossos vizinhos, mas não vamos esquecer de orar pela nossa nação, que está tão necessitada de amparo e de esperança, né? Faça uma prece de encerramento, agradecendo o amparo dos benfeitores espirituais. E não precisa ser prece com palavras pomposas, gente. Porque a prece também, ela tem que sair do coração. Uma gratidão, Senhor. Só essas palavras faladas, saídas aqui do fundo do coração é uma prece. E Deus ouve. Então não precisa de falar bonito. Falar simples, com humildade.
Essa é uma observação muito peculiar que Kardec coloca para nós. O Evangelho no Lar não pode se transformar numa reunião mediúnica, motivo pelo qual os eventuais médiuns participantes, isso é para nós, médiuns, participantes de trabalho mediúnico, estudiosos da doutrina espírita, nós precisamos aprender que não pode, gente, o Evangelho no Lar não pode se transformar numa reunião mediúnica, motivo pelo qual os eventuais médiuns participantes não deverão permitir a manifestação de espíritos que terão o ensejo de trabalharem nas reuniões mediúnicas especializadas nesse assunto. Aí o médium, aí ele diz que eu não consegui segurar, mas ele tem que conseguir. Se é um médium que estuda, ele consegue. Consegue. Porque é muito danoso reunião de Evangelho no Lar que espíritos se comunicam. Que muitas vezes nós não temos condições de nos desvencilharmos daquele espírito que veio e se comunicou. E aquele espírito vai permanecer na nossa casa. Ninguém quer isso. Quer que espíritos permaneçam dentro do nosso lar? Mesmo que seja um familiar. O lugar do nosso amor desencarnado é no mundo espiritual, não é dentro da nossa casa. Então, essa prática, ela é danosa. Ela traz prejuízo para aquele lar que recebe espírito em seu Evangelho no lar. Lugar de receber espírito, de dar comunicação, é no trabalho mediúnico. Nas casas espíritas, nunca na nossa casa. Absolutamente. Não sou eu que estou dizendo. É Allan Kardec. Principais motivos para fazer. Estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, possibilitando assim sua melhor compreensão. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, né? Procurar viver esta vida segundo a vontade de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia e modelo. O que ele falou para nós? Ama o próximo, né? Se alguém bater na tua face esquerda, ofereça a direita. Tanta coisa que Jesus ensinou para nós, né? Então, olha que coisa linda. Seguindo a vontade de Jesus, o amor ao próximo é essencial, né? Perdão das ofensas. Criar nos lares o hábito saudável das reuniões evangélicas. É um hábito saudável, salutar, quando a gente cria esse hábito na nossa casa. Despertar os sentimentos de união e fraternidade entre os participantes, que às vezes irmãos não se bicam. E isso acontece, não acontece? Nas melhores famílias. Mas depois que começou a praticar o Evangelho no lar, eles começaram a se entender melhor. Ali na hora do tete a tete, do comentário, do ensino moral de Jesus, os pais que têm sabedoria, têm vivência, puxa o fio, né? E liga a tomadinha. Traz os filhos à realidade. Isso vai ajudar bastante. Higienizar nosso lar com pensamentos e sentimentos elevados. Quando a gente faz o Evangelho no lar, dá uma paz tão grande. Parece que a noite do Evangelho no lar, não precisa ser só à noite, minha casa é à noite, parece que o sono é até mais tranquilo. Receber em nossas residências espíritos mensageiros do bem. Eles vêm, viu, gente? Nos ajudar. Aqui não sei se eu vou conseguir ler, mas é muito legal. Nós estamos vendo aqui, né? Luzes, né? Aí um espírito pergunta, sou novo por aqui, né? O que são essas luzes? Por quê, né? Essas luzinhas aqui. Não estou entendendo muito bem. Aí o outro fala, são os lares que oram. Ó, a luz está saindo dessas duas casas. Dessas outras aqui não, ó.
Esses lares aqui, com certeza não ora. Mas esses dois aqui estavam orando. Facilitam a nossa entrada. A luz que vem do alto facilita a entrada dos espíritos do bem em nossa casa. Isso é muito bom. E olhe lá como fica uma casa quando se está fazendo o evangelho no lar. Fica cercada de luz, espíritos protegendo aquela casa. Sem contar os espíritos que estão lá dentro orando com a família. Desfrutar momentos de paz é gratificante. Aprender e fixar os ensinamentos do evangelho para oferecer a outras criaturas. Às vezes aquele filho nosso que estava assim tão desavisado, mas ouviu o evangelho amanhã na escola, ele vai comentar com um coleguinha. Às vezes vai surgir algum comentáriozinho, vai falar, ontem lá no evangelho do lar, olha, o evangelho falou isso, assim, olha que maravilha. Aí um incentivo para que o outro coleguinha também possa, às vezes, aderir ao evangelho no lar. Conseguir no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais que surgem no nosso dia a dia. Eles fortalecem, gente, para que a gente possa enfrentar as dificuldades materiais e espirituais que surgem no nosso dia a dia. E quem não tem problema? Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Despertar nos participantes os ensinamentos de Jesus, que pede para orar e vigiar os pensamentos. Orar e vigiar os pensamentos. Porque às vezes a gente ora, mas o nosso pensamento não está na nossa oração. Então nós temos que orar e vigiar. Ou melhor, vigiar e orar. Vamos trocar aqui, né? Vigia e ora. Porque às vezes você não está conectado naquilo que você está orando. Elevar o padrão vibratório de todos, eleva o padrão vibratório da família inteira, contribuindo assim para um mundo melhor. Porque nós precisamos nos melhorar para melhorar o mundo. Mas o que acontece é que a gente quer melhorar o outro, né? Melhore-se. Que a melhora do mundo está em nós. Se a gente se melhorar, o mundo se melhora. Olha lá, mundo aqui onde o povo está tudo pendurado, está um problema, né? Olha que lindo. Para um mundo assim, com mais luz, menos sombra. Vigiar e orar, para que o mundo também se melhore. O culto do evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. É uma corrente. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhora a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família iluminada conquista entendimento e harmonia. A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. O espiritismo sem evangelho é fenômeno ou raciocínio. Tem gente que só pensa no fenômeno, não vê com a razão, não estuda os fatos, só quer o maravilhoso, sobrenatural. Lá no discípulo de Jesus, abaixa espírito. Que abaixa espírito? Gente do céu. Nada de abaixar espírito no discípulo de Jesus e nem aquele tio Zeca. Não é? O fenômeno deslumbra, a pessoa fica deslumbrada. O raciocínio indaga, aí a gente quer saber, né? Com a razão. Não basta, pois, a certeza de que a vida continua infinita. Todo mundo sabe que a vida continua, né? Além da morte. Não basta a gente saber disso, gente. E todos nós sabemos e temos certeza. É necessário clarear o caminho.
E isso eu não posso fazer pelos meus filhos. Eu posso mostrar com o meu exemplo, mas eu posso iluminar o meu caminho, né, Cristina? E cada um vai iluminando o seu. Isso é particular, é de cada criatura. É necessário clarear o caminho. Do evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo. Nós precisamos nos edificar em Jesus para melhorarmos o mundo, para melhorarmos a nação. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se a gente não consegue dominar o nosso núcleo familiar, como é que nós vamos aguardar a harmonia da nossa nação? A paz do mundo começa em nós. E se eu tivesse garganta de cantar, eu cantaria para vocês hoje, mas eu não vou cantar. Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante, se eu não consigo amar o meu irmão, que convive comigo no meu lar, e que eu vejo, que eu consigo ver? Como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? É complicado? Obrigada, Jesus, pelo teu evangelho. Nele encontramos as forças necessárias para seguir em frente a nossa caminhada terrena. É nele, gente, que a gente consegue buscar essa fortaleza, as forças necessárias para seguirmos a nossa caminhada. Sem tropeço? Não. O Espiritismo não tira os nossos problemas. As lições espíritas, o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, eles nos ajudam a atravessar os nossos problemas, né? A nossa caminhada terrena, feita ao lado do nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo. Encerrando, cheguei para perturbar a casa da Débora e do Carlinhos. Não vai dar mais. Por quê? Porque eles começaram a fazer o evangelho no lar. Comece você também. Todos nós. Comecemos a fazer o evangelho no lar. É remédio. É luz. É luz nas sombras, na densidade do nosso viver, muitas vezes ainda torto, né? Por conta das nossas mazelas. Quando a gente faz o evangelho no lar, tudo vai se clareando, gente. E podem acreditar, se for feito com amor, com harmonia, as coisas vão mudando, sim, para melhor. De acordo com o nosso merecimento. Não é milagre. Somos nós. Fazendo a nossa parte e fazendo bem feita, a gente vai chegar lá. O lar é o coração do organismo social. Em casa, começa a nossa missão no mundo. É da Sheila. E lá, olha, casa é uma construção de cimento e tijolo. Isso aqui é uma casa. Lá é uma construção de valores e princípios. Nem toda casa é um lar. Como a lição que a Débora leu. Nem toda casa é um lar. Agora, todo lar é uma casa. Então, vamos edificar a nossa casa na rocha, né?
Que todos tenhamos uma noite iluminada, pensando e tomando a decisão por fazer o Evangelho no lar. Muito obrigada pela atenção. Que Jesus habite o coração de todos vocês, assim como Ele está em mim. Muito obrigada.